Primeiro, muito obrigado por essa pergunta excelente. Eu vou responder aqui para vocês dando uma dica muito importante como que você faz uma leitura de um capítulo de livro ou até mesmo manual, artigo científico, o que for, para concurso público de odontologia. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, cara, é que só nessa primeira leitura você não vai aprender a matéria. Para você poder aprender a matéria, você tem que revisar várias vezes. Mas calma que eu vou te orientar. Bom, quando você pega um capítulo de um livro para você ler, cara, eu sei que a maioria das pessoas não tem muito costume de estudar por capítulo de livro, de ler o capítulo de livro ali. Eu era assim, cara, eu tinha assim, pavor de ficar lendo capítulo de livro, eu preferia muito mais resolver questão, assistir videoaula. Só que aí, cara, para eu passar nos concursos que eu passei, velho, eu tive que estudar por livro. Por isso que eu entendi como que funcionava a leitura de um capítulo de livro para concurso público de odonto. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que essa leitura do capítulo de livro tem dois objetivos. Isso é fundamental você entender, tá? O primeiro objetivo é você enxergar prováveis questões. E o segundo objetivo é você criar o seu material de revisão. Calma que eu vou te explicar, vamos lá. Então, a leitura de um capítulo de livro tem dois objetivos. O primeiro deles é eu enxergar prováveis questões, ou seja, eu vou ler aquele capítulo, eu tenho que estar com uma visão de banca que faz as provas, ou seja, eu preciso ler aquele capítulo enxergando alguma provável questão que a banca pode criar por meio daquele capítulo do livro, entendeu? E aí eu leio aquele capítulo, então eu acabo ali criando várias prováveis questões. Ou seja, um capítulo ali que eu tinha 20, 25 páginas, às vezes eu criei ali umas 30 prováveis questões. E eu, na minha época, cara, eu anotava no livro mesmo uma provável questão. Tanto é que, olha a foto aqui, ó, meus livros, tudo tem post-it, porque cada post-it era uma provável questão que eu tinha criado. Então, beleza. Então, a minha visão, quando eu vou ler o capítulo, é de enxergar prováveis questões. Primeiro objetivo concluído. Ok. O segundo objetivo, que é criar um material de revisão, cara, isso é muito legal. Olha só, eu falei para vocês que nessa primeira leitura você não consegue aprender a matéria. De fato, não consegue. Você tem que criar um material de revisão para depois você revisar esse material que você criou por meio da leitura daquele livro, daquele capítulo, e aí sim você memorizar e aprender a matéria. Ou seja, quando você lê um capítulo de livro, o intuito é você grifar as principais partes, ou às vezes fazer um resumo à mão, né? Resumo à mão demora mais. Eu gostava de grifar na minha época. Então eu grifava, criava o meu material de revisão, e quando eu ia revisar, eu só revisava o que eu grifei. Eu nunca mais li o capítulo inteiro. Então o intuito é criar um material de revisão para poder revisar depois e aí sim memorizar e aprender a matéria. Então, resumindo, cara, o intuito da leitura de capítulo de livro são dois. Primeiro, você enxergar como banco, ou seja, criar prováveis questões. E segundo, criar um material de revisão para você revisar aquilo dali. E aí sim, você vai estar muito bem preparado quando você aprender essa matéria, ou seja, quando você revisar várias vezes aquele capítulo. E claro, né, cara, não precisa nem falar que você tem que resolver questão pra caramba daquele assunto. Uma outra dica, cara, que eu gosto muito é o seguinte. Luiz, eu tenho que ler esse capítulo aqui, ele tem 40 páginas. Como que eu começo? Beleza. Você já sabe que você tem que cumprir os dois objetivos, né? De enxergar a provável questão e criar material de revisão. Beleza. Só que antes de você começar a leitura, cara, eu preciso que nos primeiros 10 minutos você pega e dá uma folheada no capítulo. E vai lendo ali título, subtítulo, vai lendo ali gravuras, figuras, tabelas, a legenda dessas figuras, dessas tabelas. Para que isso? Para você preparar o seu cérebro para todas as informações que ele vai receber a partir do momento da leitura daquele capítulo e para você também criar o que a gente chama de etiqueta mental. É justamente você preparar o seu cérebro para o que está por vir. Preparar o seu cérebro para receber toda a informação ali. Em 10 minutinhos você faz isso, cara. 5 a 10 minutos. E aí você está preparado para poder ler o capítulo de verdade e aí sim criar seu material de revisão, enxergar prováveis questões, tudo mais. E por último, cara, uma dica mais importante de todas. Você não consegue memorizar a matéria numa primeira leitura. Ou seja, não adianta você ficar 1 hora numa página tentando memorizar que não funciona. Isso é perda de tempo. Sabendo disso, a leitura tem que ser um pouco mais descontraída e tranquila. Só com o objetivo de fato, vou criar uma matéria de revisão, ou seja, eu não vou aprender agora, mas eu vou aprender por meio das revisões, beleza? E vou enxergar a provável questão. Só isso, cara. Aplica isso que a leitura de um capítulo fica muito mais tranquila e descontraída. E aí você começa a acostumar com o livro e gostar de ler capítulo de livro. Principalmente quando você enxerga uma provável questão, você memoriza aquela matéria e quando você faz uma prova, aquela provável questão tá ali, cara. Tá exatamente igual no livro que você leu. E você fica feliz porque você acertou.
tá? Segue essas dicas, um abraço com Deus, até a próxima dica, tchau!